Olá, ouvintes. Eu queria desenvolver um pensamento, um raciocínio com vocês sobre as verdades bíblicas, as verdades de Deus e o homem. O homem que se pressupõe pregar, falar e ensinar as verdades sagradas. Eu acredito, não sou um exímio conhecedor da palavra de Deus, não sou um teólogo, um especialista na área, mas como todo ser humano, tenho a minha capacidade intelectual de refletir, de pensar e analisar algumas coisas que nos interessam. E a palavra de Deus me interessa muito. E eu observo e analiso que o homem, apesar de dizer, o homem, apesar de enfatizar que ele tem a verdade absoluta, o homem não tem verdade nenhuma. O homem só ensina a verdade absoluta quando simplesmente ele lê a Bíblia. Ele lê em voz alta a Bíblia. Então ele está mostrando, revelando a verdade absoluta. Porém, quando ele pega esse texto que ele leu e ele começa a querer desenvolver uma exegese, uma pregação, então essa verdade já deixa de ser absoluta e passa a ser a verdade do homem, aquilo que o homem imagina e aquilo que o homem acredita ser verdade. E é justamente neste ponto que há a divergência, porque aquilo que eu prego e ensino como verdade para mim pode não ser verdade para outras pessoas, para o receptor, para quem ouve. Então a verdade absoluta é a palavra de Deus. Essa é a verdade absoluta. E o homem não tem o conhecimento de Deus. Ele não conhece Deus, ele não sabe quem é Deus. Ele tem de Deus aquilo que Deus permite que ele tenha. O homem conhece de Deus aquilo que Deus se revela ao homem. E Deus se revela a cada ser humano, a cada pessoa de forma diferente. O homem recebe de Deus uma revelação na medida da sua capacidade intelectual. Porque o homem diverge, tem diferença na sua intelectualidade. Então, não adianta um homem subir num púlpito ou discursar numa plenária dizendo que ele fala como Deus, como se fosse o próprio Deus falando. Não, isso não é verdade. O homem tem noção sobre Deus? Claro que tem. A teologia nos dá uma noção sobre Deus? Claro, é perfeita, maravilhosa, a teologia é maravilhosa. Porém, Deus se revela para quem quer e da forma que ele quer. E não existe no homem conhecimento suficiente de Deus para ele falar em nome de Deus como se ele fosse a própria voz de Deus. Apesar de que o homem se coloca como sendo esse ser superior. Muitos homens se sentem, se acham superior ao próprio Deus, à própria palavra de Deus, porque ele pega a palavra de Deus e converte na sua própria verdade, naquilo que ele realmente quer e acredita ensinar. E faz com que as pessoas venham ser submissas a essa palavra, a essa verdade, que é do homem, não de Deus. Que o homem venha a ser escravizado por essa verdade que é do homem, não de Deus, volto a dizer. Porque a palavra de Deus é clara
e objetiva. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, por que essa verdade que hoje é ensinada, propagada aos quatro ventos, em vez de libertar o homem, escraviza o próprio homem? Porque essa palavra e essa vontade não vem de Deus e nem é de Deus, muito menos, e sim do homem. Obrigado.